Irmãos, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início ao culto de adoração ao nosso Deus. O Salmo 92 nos convida e diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Fiquemos de pé, irmãos. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar o Salmo 122. Salmo 122. Fiquei alegre quando ouvi: vamos à casa do Senhor. Então cantemos. Fiquei alegre quando ouvi: vamos à casa do Senhor, para lhe dar nosso louvor. Os nossos pés estão ali, entramos em Jerusalém. Por suas portas todos vêm. As tribos vão se reunindo, o povo todo do Senhor, para lhe dar o seu louvor. Os filhos dele estão subindo. Jerusalém, trono do Rei, cidade santa do Senhor, cidade que merece amor, onde domina a sua lei. Estão ali os tribunais, que Deus lhe dê a sua paz, dê sua bênção aos que amam, que são os companheiros meus, os membros de Israel de Deus. Felicidade seja nela. Os irmãos podem sentar.
E vamos abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio 5. Vamos começar lendo do verso 6 de Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio Deuteronômio 5. Assim diz o Senhor: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o animal algum, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Irmãos, em resposta à lei de Deus, vamos orar e também confessar os nossos pecados. Sabemos que somos fracos e sabemos que durante essa semana que se passou, nós pecamos contra o Senhor. Então oremos ao Senhor. Grandioso Deus, bondoso Pai, te damos graças pela tua bondade. Te damos graças porque podemos chegar aqui para te cultuar. Queremos logo de início, Senhor, confessar a nossa fraqueza. Confessar que pecamos contra ti. Confessar que fizemos o que é mal perante ti. Que o Senhor possa estar nos ajudando. Possa estar nos dando a tua graça para não pecarmos contra ti. Confessamos que somos indignos de tua graça, Senhor, que nós merecemos a tua punição. Mas, Senhor, nos perdoa em Cristo, nos dá a tua graça em Cristo, nos dá o que nós necessitamos em Cristo. Ó Deus, ajuda-nos a fazer a tua vontade, ajuda-nos, Senhor, a te engrandecer, a te servir. Nos ajuda, Senhor. Perdoa, Senhor, nossos pecados por causa dos méritos de Cristo. Sem os méritos de Cristo, nós somos condenados, Senhor. Mas é por causa de Cristo que nós confessamos que pecamos terrivelmente contra ti. Ferimos a tua santa majestade. Não agimos em conformidade com a tua lei perfeitamente. Ó Deus, tu sabes as nossas lutas, nossas fraquezas. Tu sabes como nós somos fracos. E por isso nós te rogamos que o Senhor use do teu Espírito para nos fortalecer ainda mais, para nos dar ânimo, fé, coragem, estímulo para fazer a tua vontade, Senhor.
Ajuda-nos, ó Deus. Não nos deixa mais cair em tentação. Livra-nos do mal, Senhor. Perdoa nossas dívidas. Pai, também queremos agora, nesse momento, lembrar dos nossos irmãos enfermos, como nossa irmã Deildo, nossa irmã Mirtes e outros, Senhor, que estão precisando de Teu consolo e Tua graça para permanecerem firmes em Ti. Também queremos Te rogar ainda por aqueles que não querem atender o Teu chamado, que querem, Senhor, fazer apenas a Sua vontade. Que o Senhor possa estar pesando a Tua mão sobre eles, que o Senhor possa estar incomodando-os, para que eles possam sentir o peso da Tua ira, e que eles possam se arrepender dos seus pecados, Senhor, e que eles possam assim retornar a se reunir com o Teu povo, para Te honrar e Te glorificar. Abençoa também, Senhor, a pregação da palavra, que o Senhor esteja usando essa palavra para nos edificar, para nos fortalecer, nos corrigir e nos mostrar como devemos viver. Ajuda-nos, Senhor. Esta é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Irmãos, cantemos o Salmo de número 1. Salmo 1, página 15 do nosso cenário. Então cantemos. Feliz aquele que não quer andar com ímpios, nem com eles se sentar. Do seu escárnio sem rancor se afasta, rejeita companhia tão nefasta. Na lei de Deus constante se compraz, e dia e noite nela encontra paz. Tal como arbusto à beira da água está, que em tempo próprio o fruto bom dará, de verdes folhas sempre revestido. Tudo que faz-lhe é bem sucedido, pois nosso Deus, ao ser que confia, traz sua graça e sua bênção dá. Quanto aos perversos, como arestas são, e no juízo não subsistirão. O vento os leva, qual ligeira palha, pois só se juntam aos da sua igualha. Desfaz o seu caminho triste e vão, enquanto os justos protegidos são. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor agora na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Vamos ler do verso 11 ao verso 25. E depois o capítulo 3, 8 a 17. Primeira carta de Pedro, capítulo 2,
versículo 11. Capítulo 2, 11 a 25. É 11 a 25, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Até aqui. Agora vamos para o capítulo 3, começando do verso 8 ao verso 17. Capítulo 3 de 1 Pedro, começando do verso 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreie a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, porquanto com suas ameaças nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo, como Senhor em vosso coração,
estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Agora vamos para o Catecismo de Heidelberg, onde está o resumo da doutrina que será exposta esta manhã. Dia do Senhor 32. Dia do Senhor 32. Pergunta 86, que diz assim: visto que fomos libertados de nossa miséria por Cristo, sem mérito algum de nossa parte, somente pela graça, porque ainda devemos fazer boas obras? Resposta: primeiro, porque Cristo não somente nos comprou e libertou com o seu sangue, mas também nos renova a sua imagem por seu Espírito Santo, para que mostremos com toda a nossa vida que somos gratos a Deus por seus benefícios e para que Ele seja louvado por nós. Segundo, para que pelos frutos da fé tenhamos a certeza de que nossa fé é verdadeira e para que ganhemos nosso próximo para Cristo, pela vida cristã que levamos. Pergunta 87. Não podem ser salvos então aqueles que continuam vivendo sem Deus e sem gratidão e não se convertem a Ele? Resposta: de maneira alguma, porque a Escritura diz que nenhum impuro, idólatra, adúltero, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, assaltante ou semelhante herdará o reino de Deus. Até aqui. Amados irmãos no Senhor Jesus Cristo, prezados ouvintes, é possível saber todas as palavras certas. Podemos falar sobre o amor cristão, a grandeza de Deus e a autoridade das Escrituras. Podemos dar as respostas certas sobre nas visitações domiciliares, mencionando coisas como oração, devoções pessoais e como o mundo está ficando ruim nos dias de hoje. No entanto, as palavras são vazias sem ações. Podemos saber as palavras certas, mas nossas ações podem revelar algo diferente. Que somos realmente impacientes, quase nunca oramos e somos cativados pelas coisas mundanas. Se você olhar para trás, no Catecismo de Heidelberg, você notará que os dias do Senhor 30 e 31 menciona os hipócritas. Um hipócrita é um fingidor. Ele alegará ser uma pessoa de valores adequados e crenças corretas, enquanto a realidade é bem diferente. Um hipócrita é um ator, alguém que desempenha um papel no meio das pessoas. Essas belas palavras cristãs são um ato. E depois de um tempo, as pessoas geralmente passam a ver isso e a duvidar, tanto do que você diz, quanto do que você acredita. Percebo que é uma maneira negativa de se iniciar um sermão. Mas positivamente podemos dizer que, quando a confissão e a vida cristã estão em sintonia, o cristão ganha credibilidade. Quando há consciência entre as palavras e ações de uma pessoa, outras pessoas ficarão mais inclinadas a ouvir você. Seu vizinho pode até querer compartilhar o que você faz e acreditar no que você acredita. É sobre isso que o Dia do Senhor 32 fala.
Ele nos ensina sobre o desejo de Deus para a nossa vida de boas obras. E um dos motivos apresentados é que ganhemos nosso próximo para Cristo pela vida cristã que levamos. Isso é tornar o Evangelho conhecido para outras pessoas. Não tanto pregando João 3,16 ou distribuindo panfleto na esquina, mas tornando o Evangelho conhecido pela maneira como nós vivemos. E este é o tema desta manhã. Use palavras e atos piedosos para ganhar pessoas para Cristo. Use palavras e atos piedosos para ganhar pessoas para Cristo. Em primeiro lugar, nosso desafio atual. Em segundo lugar, nosso sagrado chamado. E em terceiro lugar, o resultado certo. Em primeiro lugar, nosso desafio atual. Irmãos, anteriormente nós lemos algumas seções de 1 Pedro. Nesta carta ele descreve o estilo de vida cristã, ensinando sobre a santidade na família, na comunidade e na igreja. Em 1 Pedro 2,11 ele retornou ao tema dizendo: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Essas duas palavras-chave para a nossa identidade mostra aqui como ela é importante neste mundo. Primeiro, o que é um peregrino? É como uma pessoa pode vir temporariamente em outro país, ou melhor, viver temporariamente em outro país. Pense nos estudantes estrangeiros que vão para algum país por alguns anos. Eles não mudam todas as suas práticas culturais e não solicitam um passaporte diferente. Em vez disso, eles permanecem leais ao seu país, porque sabem que um dia estarão voltando para lá. Eles são peregrinos. E o que é um estrangeiro? Um estrangeiro é alguém que tem o coração voltado para outro destino. Até mesmo um lugar sagrado. Por querer tanto chegar lá, ele pode até passar por intensas dificuldades em sua vida. Por exemplo, os crentes do Antigo Testamento eram peregrinos ou estrangeiros, porque todos os anos eles faziam uma viagem a Jerusalém para adorar lá no templo. Se você é um peregrino, você é um viajante. E ser um viajante significa que você está deixando algo para trás em sua vida. A vida cristã é uma jornada para algum lugar e também uma jornada para longe de alguma coisa. Portanto, como peregrinos, nossa perspectiva deve ser a de que este mundo presente e tudo o que ele tem a oferecer não é realmente o que queremos. Ser um peregrino significa que não devemos encontrar nosso significado, ou nossa segurança, ou nossa esperança em nenhuma das coisas terrenas que nós vemos, ou ouvimos, ou nós experimentamos. Isso é difícil. Nosso grande desafio é que este mundo, ele é um lugar muito atrativo. A sociedade da qual fazemos parte, ela é próspera e segura e oferece tantas coisas interessantes e experiências fascinantes na vida. Se você comparar isso a uma longa viagem, eles são como todos aqueles sinais de neon piscando ao longo da rodovia que nos distraem e nos impelem a parar e a ficar até por um pouco olhando até o ponto de nos desviar completamente da nossa rota. Mas devemos ser peregrinos e forasteiros ou estrangeiros. Isso significa que não devemos nos deixar ser atraídos ou distraídos por este mundo. Estamos nessa terra apenas por um tempo. E enquanto estamos aqui, nós sabemos que pertencemos a outro país. Como Paulo diz, a nossa pátria está nos céus. Filipenses 3:20. Esperamos algo melhor. Se você realmente não pertence a este lugar,
e sua identidade está enraizada em outro lugar, então você também não deveria viver como um cidadão deste mundo e assumir todas as suas práticas pecaminosas. É assim que Pedro diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes ou se afastar das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Isso nos chama a romper com o nosso antigo modo de vida. Afinal, fomos redimidos pelo sangue de Cristo. Fomos renovados pelo seu Espírito Santo. E agora chamamos para que mostremos toda a nossa vida que somos gratos a Deus por todos os seus benefícios em nossa vida. Isto é quem nós somos hoje. Então, o que nossos vizinhos dirão quando virem esse estilo de vida? Como os incrédulos vão nos tratar quando estamos significativamente comprometidos com Cristo? Pedro está convencido de que as pessoas, elas notarão, elas verão, elas estão observando. E em geral, eles provavelmente não vão nos machucar. Como ele diz nesses capítulos, as pessoas que mais sofrem são aqueles que erram. É o cidadão que se rebela contra o governo, que é preso. É o escravo que deixa de fazer seu trabalho direito, que recebe uma surra do seu mestre. Normalmente não precisamos nos preocupar com essas coisas. Não se colocarmos nossa fé em prática, estamos protegidos de muitos perigos, porque há muitas coisas boas no estilo de vida cristã. Tentamos ser honestos em nossas práticas comerciais. Tentamos ser gentis com as pessoas que moram ao nosso redor em nossa rua. Falamos com gentileza. Valorizamos a fidelidade do casamento. Damos importância ao trabalho árduo. E neste mundo pecaminoso, essas coisas podem ser notáveis. Os incrédulos dificilmente podem ignorar quando olham para os cristãos e veem lares estáveis, pessoas amigáveis e igrejas ativas. Eles podem ficar impressionados. Eles podem até se sentir atraídos por ele. Mesmo assim, não devemos ser ingênuos quanto ao tipo de mundo em que vivemos. A santidade, ela é notada, mas nem sempre é aplaudida. Digamos que haja um crente que se esforça para ser obediente a Cristo no local do trabalho ou na escola. Ele não irá para o bar depois. Ele não vai participar da loteria do trabalho. Ele não xinga. Esse tipo de piedade pode deixar pessoas desconfortáveis. Alguns zombarão e tentarão fazer os cristãos pecarem, ou melhor, parecerem tolos. Porque é assim. Talvez as pessoas não gostem da lembrança de seus próprios pecados, quando veem alguém resistindo ao mal e fazendo o bem. A santidade pode ser convincente. Assim, os incrédulos podem pressionar o cristão a se conformar, a se misturar. Os descrentes também podem ter problemas com a motivação do cristão em fazer o bem. Como bem explica o catecismo, fazemos isto por Cristo. Cristo é a razão de sermos diferentes. E as pessoas não gostam disso, pois Cristo é exclusivo. Ele afirma ser o único caminho. O único caminho que leva a Deus. Na salvação, Ele faz tudo pelas pessoas que realmente queriam fazer por nós mesmos. E uma vez que os salva, no geral, é um evangelho desconfortável. Portanto, não devemos nos surpreender se as pessoas neste mundo são incomodadas por Cristo.
elas serão incomodadas por aqueles que o seguem. Na história da igreja, há muitos exemplos dessa hostilidade. Já no primeiro século, circulavam histórias de que os cristãos se envolviam em incesto. Isso porque eles se chamavam de irmãos e irmãs, e falavam muito sobre amar uns aos outros. Ou havia histórias de que os cristãos eram, na verdade, canibais. Eles foram acusados de serem comedores de homens porque tinham cerimônias onde falavam sobre comer a carne de Cristo e beber o seu sangue. Que tipo de pessoas estranhas eram esses cristãos? Essas acusações ridículas, elas foram acusações ridículas. As acusações que a igreja enfrenta hoje são diferentes, mas não totalmente diferentes. Por exemplo, na luta para proteger os bebês em gestação do aborto, os cristãos costumam ser contra a saúde das mulheres ou contra a liberdade pessoal, eles dizem. É uma acusação absurda, mas dura. Ou o ensino bíblico sobre a sexualidade é rejeitado por ser prejudicial e odioso. Estamos descobrindo que na sociedade de hoje, afirmar a verdade bíblica é considerado perigoso e digno de ser reprimido. Não é tão diferente do que Pedro já disse há séculos. Eles falam contra nós como malfeitores. 1 Pedro 2,12. De onde vêm esses ataques? Eles não são simplesmente aqueles do lado esquerdo do espectro político, aqueles em posições de influência e poder hoje. No final das contas, esses ataques vêm do próprio Satanás. Ele deseja que os cristãos tenham vergonha de sua fé. Ele quer que passemos por momentos difíceis neste mundo. Ele quer que nos retiremos por meio de ofender ou de nos mantermos em apuros. E é aí que se torna muito tentador deixar nossa fé consistir em palavras e não em ações. Podemos facilmente afirmar que somos cristãos, mas e quando esse compromisso se tornar mais difícil de manter? Poderíamos protestar, dizendo que não pretendemos fazer mal a ninguém, que não somos tolerantes, ou melhor, que somos tolerantes no melhor sentido da palavra, que somos membros silenciosos e produtivos da sociedade. Mas essas palavras podem não ter efeito. Então começamos a perceber o custo do compromisso com Cristo. Começamos a entender que os peregrinos muitas vezes precisam suportar dores e sofrimentos. Jesus tantas vezes nos advertiu sobre essa perseguição, porque ele sabia que iria acontecer. Hoje podemos começar a nos sentir um pouco como Pedro, no pátio do sumo sacerdote naquela noite do julgamento de Jesus, desconfortáveis, até mesmo ameaçados, quando a maneira mais fácil de escapar é dizer: não conheço este homem. Portanto, como povo de Cristo, o que devemos fazer? Este é o nosso segundo ponto, nosso sagrado chamado. Hoje fala-se muito sobre apologética. Apologética cristã está tentando defender a fé de maneiras razoáveis e até lógicas, com argumentos cuidadosamente construídos. E há muito valor nisso. Mas as escrituras dizem que a primeira defesa contra aqueles que atacam os cristãos não é uma defesa em palavras, mas em ações. Por nossas ações, somos chamados a mostrar ao mundo que a fé é viva.
é parte da nossa gratidão a Deus, é claro. Em resposta a todos os seus dons em Cristo, queremos nos mostrar com toda a nossa vida que somos gratos a Deus por seus benefícios. Uma vida santa e obediência traz louvor a Deus porque por ela mostramos que Ele é tudo para nós. Mostramos que nossa vida realmente está sob o seu comando. Mas esse tipo de vida também serve como testemunho para nossos vizinhos. Esse é o encorajamento em 1 Pedro capítulo 2, verso 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Começamos a superar a calúnia e a zombaria com a simples mensagem de quem somos. Quando levamos uma vida consciente, honesta e fiel, as pessoas podem reconhecer que as acusações tantas vezes feitas contra os cristãos são falsas. Ações e palavras podem ser unidas com um poderoso, ou melhor, como um poderoso testemunho do verdadeiro Deus. Já tocamos nisso antes e acho que todos entendemos como isso funciona. Infelizmente, provavelmente todos nós já vimos como isso não deveria acontecer. Como um cristão hipócrita causa danos à causa de Cristo. Podemos pensar no seguinte exemplo. Pensem em um jovem que entrou na faculdade. Ele é um rapaz bonito e as moças ficam encantadas com sua beleza. Elas falam sobre o jovem que se identifica como cristão. Ele usa camisetas com uma mensagem cristã. Está envolvido em projetos de evangelismo e fala em classe sempre que há algo a ser feito do ponto de vista da Bíblia. Se alguém fosse identificado como cristão, seria ele. E no entanto, quando essas moças falam sobre ele, estão zombando dele, porque aparentemente ele também é muito conhecido como mulherengo, alguém que está sempre pronto para sair para outro encontro, usando sua beleza e seu charme. Como todos no campus universitário, essas moças conheciam sua religião. E mesmo que elas não soubessem muito sobre isso, elas também sabiam que ele não praticava o que pregava. Para elas, ele era uma fraude. Esse exemplo, no mínimo, ilustrou o tipo de escrutínio que os cristãos podem receber. As pessoas estão assistindo. Uma pessoa não pode esconder o fato de que ela vai à igreja, que ela acredita em Deus, que ela lê a Bíblia. No entanto, e se ela não viver de acordo com a sua própria confissão? Talvez seja rude com as pessoas de sua classe, ou se vista indecentemente. Podemos esperar que o incrédulo perceba. Ou talvez seja o cara no refeitório que ora pelo seu sanduíche, vamos dizer, mas depois ri de todas as piadas sujas, ou fica facilmente irritado com o seu chefe. As pessoas percebem. E as pessoas também notam quando os cristãos parecem obcecados em adquirir todas as coisas mais recentes que saíram no mundo. No final, eles não são tão diferentes de ninguém. Muito mal acontecerá se não apoiarmos as palavras com ações. No entanto, também podemos fazer um grande bem. Neste mundo pecaminoso podemos ter um efeito positivo.
Quando as pessoas ao nosso redor veem como nós vivemos, quando ouvem como falamos e experimentam nossa bondade, podem ser atraídos para o evangelho que nós professamos. Como diz o catecismo, podemos até ganhar nosso próximo para Cristo. Vamos pensar no que significa ganhar alguém. Se dissermos que um jovem conseguiu conquistar o coração da jovem, queremos dizer que ele foi capaz de assegurar seu amor e seu afeto, com presentes, promessas e gentilezas. Ele foi capaz de obter a lealdade dela. Ele a conquistou. Então, em certo sentido, ela agora é dele. A Bíblia também fala assim. Já em Provérbios, Salomão diz: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Provérbios 11:30. Paulo descreveu sua tarefa ministerial da mesma maneira. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravos de todos, a fim de ganhar o maior número possível. 1 Coríntios 9:19. Ele faria quase qualquer coisa para conquistar as pessoas, para garantir seus corações para Cristo. Ganhar pessoas para Cristo deve ser uma extensão natural da nossa fé, uma atividade que aceitamos como básica por pertencermos a Cristo. Para ilustrar, basta pensar onde nós estamos no catecismo. Nós trabalhamos com dificuldade em nosso pecado e nossa miséria, a primeira parte do catecismo. Testemunhamos o milagre de nossa libertação por meio de Cristo, a segunda parte do catecismo. Agora nós estamos ansiosos para mostrar a Deus nosso agradecimento, a terceira parte do catecismo. Não é verdade que se há algo pelo qual você é realmente grato, você vai falar sobre isto com alguém? Você foi ganho para Cristo e agora você quer ganhar outros para Ele. Portanto, Cristo nos manda garantir que as pessoas vejam nossa luz e provem nosso sal. Deixe-os ouvir nossa atitude em relação às crianças, dinheiro e outras pessoas. Deixe-os perceber o conforto que temos em tempos difíceis. Pedro diz que os incrédulos devem olhar para nossas vidas e dizer: sabe, há algo diferente sobre essa pessoa. E a maneira como ele fala e trabalha. Há algo especial nessa família. Como se amam. Há algo único nessa igreja. Como eles cuidam uns dos outros. E como recebem os estranhos ou visitantes. E se apresentarmos o Evangelho assim, então fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. 1 Pedro 3,16. Ao verem a obra do Espírito em nós, oramos para que os incrédulos pelo menos parem e pensem. Talvez eles tenham vergonha de chamarem pessoas más que na verdade eram boas. Pela graça de Deus pode até levar a uma mudança no coração. É verdade que nossos vizinhos podem não se importar realmente com a forma como vivemos. Eles podem dizer: é bom para você, mas não para mim. Ou podem dizer: não me importa o que eles acreditam e o que eles seguem. Nós estamos lutando contra a indiferença e contra a hostilidade. Mesmo assim, Deus nos chama para continuar levando a mensagem. Traga-o por suas ações, por seu estilo de vida, por sua conduta diária. Como Paulo diz em algum lugar:
portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Colossenses 4, 5. Então precisamos falar também, há ocasiões em que somos questionados diretamente sobre nosso compromisso cristão. Alguém pode nos perguntar por que vamos à igreja, ou como sabemos que Deus existe, ou porque Deus permite que coisas ruins aconteçam. Como você pode estar tão em paz durante esse problema da vida? O que há de tão bom em Jesus afinal? Pedro diz que devemos estar prontos para essas perguntas. Lembre-se daquele texto de 1 Pedro 3,15. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Esteja prontos, pois as perguntas virão. Se você está realmente vivendo como peregrino e estrangeiro neste mundo, as perguntas surgirão. E mesmo que não possamos responder a todas as perguntas, podemos falar sobre o Senhor que nós servimos. Mesmo que não possamos defender, ou melhor, debater com todos os incrédulos, podemos direcionar a atenção deles de volta para o Salvador. E isso nos leva ao nosso terceiro ponto: o resultado certo. Irmãos, o que resulta de nossas palavras e ações cristãs? Você pode viver ao lado das mesmas pessoas por 30 anos e não ver nenhuma mudança. Você pode orar por seu almoço no trabalho todos os dias e ninguém lhe perguntar o porquê. No entanto, não subestime o efeito. Há muitos crentes que falam sobre vir à fé por meio de um longo processo. Depois de uma vida inteira encontrando cristãos sinceros e ativos, aqui e ali e em outro lugar. Um cristão no trabalho, um cristão na vizinhança, um que você encontra no elevador do hospital ou no ônibus para a faculdade. Podemos não conseguir ver o produto acabado quando uma pessoa professa a fé e se filia à igreja. Isso não importa. Não importa se somos apenas um elo em uma longa cadeia de cristãos que Deus está usando para operar uma mudança. Não sabemos quais frutos virão de nossa vida piedosa e de nossas palavras de testemunho, mas pode ser um fruto muito bom. E aconteça o que acontecer, há um resultado de nossa santidade que é certo. Há um resultado de nossas palavras e atos justos que é 100% garantido. Quando vivemos assim, nosso Deus e Pai recebe o louvor. Quando vivemos dessa maneira, Deus será santificado e Cristo será glorificado. Isso nos leva de volta ao ponto principal de fazer o bem neste mundo. Fazer o bem para Deus, para que Ele receba muitas graças, adoração verdadeira e louvor eterno. Pois Deus deu a maior razão. Na verdade, Ele deu a única razão de que precisamos. Em Cristo, seu Filho, e pelo Espírito Santo, Ele nos deu um novo desejo e a capacidade de fazer o que lhe agrada, para que seja louvado por nós. Irmãos, você como cristão, nesta tarefa, você não é chamado para ter sucesso, mas você é chamado para ser fiel ao Senhor. Assim você é um servo agradecido por estar voluntariamente empenhado em proclamar o grande nome de Deus todos os dias. Use suas palavras e use seus atos
para que possa declarar a muitos a glória e honra de nosso Salvador e Deus. Amém. Irmãos, nesse momento, vamos cantar o Salmo 15. Salmo 15. Quem, ó Senhor, pode morar na tua casa, no teu monte? Salmo 15. Vamos lá. Quem, ó Senhor, pode morar na tua casa, no teu monte? Que homem pode habitar e para sempre ali ficar contigo em teu templo santo? Aquele que no seu andar mostra perfeita integridade, o que procura te agradar e a justiça praticar, de coração fala a verdade, não prejudica a ninguém, e com a língua não difama, o mal por desprezível tem, mas com respeito honra quem a Deus sinceramente ama. Quem jura sem se retirar, nem mesmo quando sofre dano, empresta sem agiotar, suborno não quer aceitar, ao homem não será abalado. Irmãos, nesse momento vamos passar para a leitura da fórmula para a celebração da Santa Ceia. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, vamos agora ouvir o significado da Santa Ceia. Jesus Cristo instituiu esta ceia, como o apóstolo Paulo descreve em 1 Coríntios, capítulo 11, 23 a 29, dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Por todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Agora o autoexame. Por fim,
a fim de celebrar a Santa Ceia. Para fortalecer a nossa fé é necessário que examinemos a nós mesmos. O exame sincero consiste em 3 partes. Primeira, cada um deve ter consciência dos seus pecados e da maldição de Deus para se detestar e se humilhar perante Deus, porque a ira dele contra o pecado é muito grande. Segunda, cada um deve determinar se realmente confia na promessa fiel de Deus de que todos os seus pecados são perdoados somente por causa do sofrimento e da morte de Jesus Cristo. Terceira, cada um deve determinar se tem a intenção sincera de mostrar a Deus a sua gratidão por uma vida dedicada a Ele. Do mesmo modo, deve mostrar que está resolvido a amar o próximo e deixar toda a hipocrisia, inveja, inimizade e raiva. Convite e advertência. Deus certamente recebe à mesa do seu Filho Jesus Cristo todos os que têm essa intenção. Declaramos a eles que Deus os recebe em graça e lhes dá essa comida e bebida celestial, apesar dos muitos pecados e fraquezas que lhes restam contra a sua vontade. Por outro lado, declaramos que aqueles que não têm essa intenção comem e bebem juízo para si. Por isso advertimos que eles se abstenham da mesa do Senhor. Nós declaramos os que praticam pecados ofensivos, que não têm parte no reino de Cristo, se não se arrependerem. Ofensivos consideramos os seguintes pecados: servir a ídolos ou invocar santos falecidos, prestar homenagem a imagens, dar crença à feitiçaria ou bruxaria, desprezar a Deus, a sua palavra e aos santos sacramentos, brigar, ser desobediente a seus pais e superiores, viver em ódio e inveja, adulterar, embriagar-se, roubar, em geral viver uma vida dominada por pecados contra Deus e os homens. Todos os que permanecem em tais pecados devem abster-se desta comida e bebida que Jesus Cristo ordenou somente para seus fiéis, a fim de não aumentarem seu juízo e condenação. E agora a memória de Cristo. Cristo nos mandou celebrar esta ceia em sua memória. Nesta mesa nós lembramos que nosso Senhor foi enviado ao mundo pelo Pai. Ele se tornou homem para carregar a ira de Deus por nós. Ele foi preso a fim de que nós fôssemos libertos. Embora inocente, foi condenado à morte para sermos absolvidos por Deus. Ele foi amaldiçoado a fim de que Ele foi amaldiçoado para sermos abençoados. Ele foi desamparado por Deus a fim de que nós nunca mais fôssemos desamparados por Ele. E ao dizer está consumado, Ele confirmou a nova e eterna aliança quando morreu e derramou o seu sangue. Não vou ler toda a forma, mas vamos agora orar ao Senhor. Oremos. Misericordioso Deus e Pai, nós te agradecemos porque nos deste teu único Filho como sacrifício por nossos pecados e como nosso alimento e bebida para a vida eterna. Opera em nossos corações por teu Espírito Santo para que nós nos entreguemos cada vez mais a teu Filho Jesus Cristo. Faze com que não vivamos mais no pecado, mas que Cristo viva em nós e nós nele. Fortalece-nos na fé de que serás sempre nosso Pai bondoso, que nos dá tudo o que precisamos para o corpo e a alma. Concede-nos a tua graça para que alegremente neguemos a nós mesmos, tomemos a nossa cruz e confessemos o nosso Salvador. Ensina-nos a aguardar o nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará os nossos corpos humilhados em semelhantes ao seu corpo glorioso e nos levará para estarmos para sempre com Ele. Ó Pai, esta é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Para sermos alimentados com Jesus Cristo, que é o verdadeiro pão celestial,
Não devemos nos apegar aos sinais de pão e vinho. Devemos levantar os nossos corações a Jesus Cristo, nosso intercessor à direita do Pai. Creamos firmemente que seremos alimentados com o seu corpo e sangue, tão certo como recebemos este pão e esta bebida em sua memória. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Tomem, comam, lembrem-se e creiam que o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo foi dado para a remissão completa de todos os nossos pecados. Então convido o presbítero para distribuir o elemento do pão. Irmãos, podemos comer o pão. O cálice da bênção, pelo qual damos graças, é a comunhão do sangue de Cristo. Tomem, bebam, lembrem-se e creiam que o precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo foi derramado para a remissão completa de todos os nossos pecados. Irmãos, podemos tomar o vinho. Amados no Senhor, agora que o Senhor nos alimentou nessa mesa, vamos louvar o seu nome com ações de graça. Então eu vou ler e os irmãos apenas escutam as palavras do Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto disto o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Portanto, com boca e coração, louvemos ao Senhor desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor. Misericordioso Deus e Pai, nós te agradecemos pela ceia do teu Filho Jesus Cristo. Te louvamos porque pelo Espírito Santo nos deste o privilégio de nos regozijarmos na comunhão do teu Filho e na união fraternal. Agora, fortalecidos
em nossa fé por esta ceia, te rogamos para que demos frutos de gratidão. Faze com que nós mostremos em toda a nossa vida o amor sincero a Ti e uns aos outros. Faze-nos esperar ardentemente a vinda do nosso Senhor. Ó Pai, também queremos ainda Te rogar pela nossa vida, pela palavra que nós ouvimos hoje, que possamos trabalhar com elas, para que essas palavras possam estar em nossos corações, que vivamos vidas cristãs, vidas conforme a Tua vontade. Nos livra de todo mal, Senhor. Nos guarda no momento que nós ainda estaremos aqui e quando iremos voltar para nossas casas. Que o Senhor esteja nos protegendo. Esta é nossa oração em nome de Cristo. Amém. Irmão, vamos cantar o hino 178 e ao mesmo tempo vamos dar nossas ofertas ao Senhor. Hino 178. E após assim que terminar as ofertas, então peço aos irmãos que já fiquem de pé, mesmo na hora do cântico do hino. Hino 178. Ó Cristo, pão da vida. Então cantemos. Ó Cristo, pão da vida, descido lá do céu, o pão de nossas almas, que o Pai de amor nos deu, em Ti nos alegramos, gozando mesmo assim do alento e da doçura que achamos sempre em Ti, da eterna e santa vida, da qual Tu és o autor, sustento e fortaleza. És Tu também, Senhor, sem Ti não nos assistem nem forças, nem poder. De Ti nosso alimento queremos nós viver. Ó Cristo, pão da vida, a Ti louvamos nós, e ao Pai também erguemos a nossa alegre voz. Agradecemos sempre o amor que aqui nos deu, sustento verdadeiro no santo pão do céu. Recebam a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. 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 O irmão pode sentar. E assim nós chegamos ao final do culto. Então eu quero dar um bom dia também a todos que estavam nos assistindo. E a transmissão à noite será de 7 horas da noite.